Olá, aqui é o professor LG e esta aula é sobre área. Então tem aqui algumas figuras, vamos chamar essas figuras de superfície plana, e eu gostaria de saber quanto que elas ocupam, né? Que parte que elas ocupam no plano. E isso é justamente o quê? É justamente a área que elas ocupam. Então vamos tentar dar uma definição um pouco mais precisa para o que seria uma área. Eu posso dizer que a área de uma superfície plana é um número positivo que expressa a quantidade de vezes que uma unidade padrão de área cabe nessa superfície. E eu tenho algumas unidades principais que a gente vai utilizar. Eu tenho o centímetro quadrado, eu tenho o metro quadrado e eu tenho o quilômetro quadrado. É lógico que existem outras, como por exemplo, milímetro quadrado, alqueire, hectare, milhas quadradas e por aí vai. Porém, a gente vai utilizar principalmente essas. E vamos entender o que é um centímetro quadrado. Porque se a gente entende o que é o centímetro quadrado, as outras medidas é o mesmo conceito. Então vamos desenhar um quadrado com lados medindo 1 centímetro. Porque olha só, 1 centímetro quadrado é a área ocupada por um quadrado com lados medindo 1 centímetro. Então tem aqui um quadrado com lados medindo 1 centímetro. E essa área aqui, ela mede quanto? Ela mede 1 centímetro quadrado. E aí eu posso, por exemplo, usar essa ideia para responder qual a área da seguinte figura. Ou seja, essa figura ocupa quanto no meu plano? Eu vou descobrir isso fazendo o quê? Vendo quantas vezes essa unidade padronizada cabe aqui dentro. Então vamos lá. Ela vai caber quantas vezes? Ela coube 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Se ela cabe 6 vezes e cada uma dessas aqui mede 1 centímetro quadrado, quanto que vai ser a área? A área vai ser de 6 centímetros quadrados, né? Então, essa figura, ela tem 6 centímetros quadrados. Foi fácil de contar, né? Porque eu estou trabalhando com poucos quadradinhos, mas poderia ser um número muito maior. Então, vamos tentar ver outra maneira de calcular a área da figura. Eu tenho aqui a mesma figura. Como eu sei que o meu quadradinho de 1 centímetro quadrado ele tem lado 1 por 1, eu poderia tentar medir a minha figura inteira, né? Olha só o que ocorrer. Eu tenho aqui na minha base 1 mais 1 mais 1, 3. E na minha altura, 1 mais 1, 2. Ou seja, essa é uma figura de medidas 3 centímetros por 2 centímetros. E se eu quiser calcular essa área, é uma figura 3 por 2, basta que eu faça o produto de 3 por 2. Quanto que é 3 por 2? 3 multiplicado por 2 dá 6. Ou seja, a área dessa figura vai ser 3 vezes 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. E essa ideia daqui, que a gente acabou de utilizar, vai ser o quê? Vai ser usada para a gente definir como que se calcula a área de um retângulo qualquer. Então, eu tenho um retângulo que eu vou ter uma base B e uma altura H. A área desse retângulo vai ser obtida pelo produto dessas medidas. Então, eu digo que a área do retângulo é obtida através do produto da medida da base pela altura. Então, como que vai ficar a fórmula da área do retângulo de base B e altura H? A área do retângulo é obtida por isso aqui, área igual a B vezes H. Área igual a base vezes altura. Vamos ver um exemplo? Olha só, qual a área do retângulo de base 9 e altura 6? Bem, se eu quero essa área, basta que eu tome a base 9B, altura 6H. Se eu multiplicar o B por H, numericamente eu vou fazer o quê? 9 vezes 6. E quanto que é 9 vezes 6? 9 vezes 6 é igual a 54. Como eu tinha 9 centímetros vezes 6 centímetros, eu fico com 54 centímetros quadrados. E a área do quadrado? O quadrado, o que é? Ele é um retângulo cuja base é igual à altura. Então, em vez de usar letras diferentes, B e H, eu uso a mesma letra. Eu uso a letra L e chamo isso de lado. Então, o lado do quadrado
eu chamo de L, ou seja, ele tem todos os lados de mesma medida. Um quadrado é um retângulo cuja base e altura possuem a mesma medida. Agora, se eu quero calcular a área, fazendo a fórmula do retângulo, eu vou fazer o quê? Base vezes altura, ou seja, L vezes L. E quanto que é L vezes L? Um número multiplicado por ele mesmo, ou seja, L multiplicado por L é L ao quadrado, ou seja, a área de um quadrado é obtido pela fórmula A igual a L ao quadrado. Vamos ver um exemplo numérico. Eu tenho um quadrado de lado 3,5 centímetros. Se eu quero calcular a área, basta que eu faça o quê? 3,5 ao quadrado. E quanto que é 3,5 ao quadrado? É igual a 12,25. Ou seja, a área desse quadrado aqui é de 12,25 centímetros quadrados.